O ano é 2025. Em uma sala de reuniões silenciosa em São Paulo, executivos de uma gigante automobilística alemã finalizam um acordo que vai redefinir toda a estratégia da empresa na América Latina. A maioria dos veículos de imprensa não noticia, a maioria dos analistas nem percebe. Mas essa decisão faz parte de um padrão, uma gigantesca e invisível realocação de capital global que vem se acelerando nos últimos 3 anos. Enquanto as manchetes falam sobre inflação e crises políticas, algo muito mais profundo está acontecendo por baixo da superfície. É que a economia mundial está sendo desmontada e reconstruída peça por peça. E no centro dessa transformação está um país que muita gente ainda associa apenas a praias e futebol, o Brasil. O que você vai descobrir agora é como uma série de crises aparentemente desconexas acabou criando por acidente uma das maiores mudanças de poder do século XXI, porque os vencedores e perdedores não são aqueles que você imagina. Durante 30 anos, a economia global funcionou com uma fórmula simples. As empresas do Ocidente criavam os produtos. As fábricas asiáticas, principalmente na China, os produziam de forma barata. E esses produtos voltavam para os consumidores nos Estados Unidos e na Europa. Esse triângulo foi o motor da globalização, movimentando trilhões de dólares por ano e tirando bilhões de pessoas da pobreza. Mas esse triângulo está se rompendo, e rápido. Os custos trabalhistas crescentes na China, as tarifas e restrições comerciais entre Washington e Pequim, as vulnerabilidades das cadeias de suprimento expostas pela pandemia e as tensões geopolíticas crescentes tornaram o modelo antigo insustentável. As empresas que construíram impérios com base na manufatura asiática barata agora enfrentam uma dura realidade. Precisam diversificar e precisam fazer isso agora. As apostas são altíssimas. Estamos falando da realocação de trilhões em investimentos estrangeiros diretos, da estabilidade das cadeias que alimentam e abastecem 7 bilhões de pessoas e, no fim das contas, de quais nações terão vantagem econômica na segunda metade deste século. Nos próximos minutos, vamos entender como essa crise criou o que eu chamo de efeito Brasil, um fenômeno em que a instabilidade global acabou posicionando o Brasil como um dos principais beneficiários da nova ordem econômica. Você vai compreender as engrenagens ocultas por trás dessa virada, descobrir os vencedores e perdedores inesperados e, principalmente, conhecer o país que tem ainda mais a ganhar com essa reconfiguração e provavelmente ele nem está no seu radar. Para entender o efeito Brasil, precisamos começar pelo fator de expulsão. Porque o modelo asiático está desmoronando. No início dos anos 2000, a China oferecia uma proposta irresistível. Uma força de trabalho gigantesca e instruída, disposta a trabalhar por uma fração do salário ocidental, infraestrutura em rápido desenvolvimento e um governo sedento por investimento estrangeiro. O preço China, o custo baixíssimo de produção virou o padrão mundial. Mas essa vantagem vem se desgastando há anos. Os salários chineses cresceram vertiginosamente. Um operário em Xangai hoje custa quase o mesmo que um do sul da Europa. Depois vieram as tarifas da era Trump, que aumentaram em até 25% o custo de muitos produtos chineses. O governo Biden manteve boa parte delas e adicionou novas restrições tecnológicas. De repente, o preço China já não parecia tão vantajoso. A pandemia deu o golpe final. Quando a Covid-19 paralisou fábricas e portos na Ásia, empresas inteiras ficaram de mãos atadas. Montadoras em Detroit ficaram sem chips fabricados em Taiwan. Supermercados europeus ficaram sem produtos básicos produzidos no Vietnã. A lição foi cara e brutal. Eficiência sem resiliência é apenas fragilidade disfarçada. Mas o que muita gente ignora é que não se trata apenas de economia e pandemia, é também geografia e geologia. A China importa cerca de 70% do seu petróleo e quase todo o seu gás natural. É o maior importador mundial de soja, milho e minério de ferro. Sua força industrial depende de insumos que viajam milhares de quilômetros por rotas marítimas vulneráveis. Com o aumento das tensões Taiwan, Mar do Sul da China, sanções, essa dependência virou um risco que nenhum diretor financeiro pode mais ignorar. As empresas começaram a buscar alternativas. Mas você não pode simplesmente pegar uma fábrica e colocá-la em outro lugar. É preciso estabilidade política, infraestrutura, recursos naturais, energia
mão de obra qualificada e acesso a mercados. Poucos países oferecem tudo isso, e é aí que entra o Brasil. O Brasil não precisa importar para ser uma potência industrial. Ele já tem o que a economia do século XX e mais precisa: recursos, energia e resiliência. É um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro, base do aço e da manufatura. Está entre os 3 maiores produtores de soja, milho, café e açúcar, insumos fundamentais para as cadeias globais de abastecimento. E possui grandes reservas de lítio, níquel e terras raras essenciais para baterias e tecnologias verdes. Na questão energética, o país está ainda mais bem posicionado. Enquanto a Europa luta por gás natural e a China depende de petróleo de regiões instáveis, o Brasil opera majoritariamente com energia hidrelétrica e biocombustíveis. Quase 85% de sua eletricidade vem de fontes renováveis. A Petrobras domina tecnologias de perfuração em águas profundas, tornando o país cada vez mais independente em energia. Num mundo que caminha para a descarbonização, fabricar no Brasil significa produzir com uma pegada de carbono muito menor, um atrativo enorme para empresas sob pressão ambiental e social. Geograficamente, o país também leva vantagem. Seus portos no Atlântico têm acesso direto tanto à América do Norte quanto à Europa, sem depender das rotas vulneráveis do Pacífico ou do Canal de Suez. O tempo de viagem de Santos a Roterdã é parecido com o de Xangai a Los Angeles, mas o caminho é muito mais simples e seguro. Além disso, o Brasil é membro central do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que vem construindo sistemas financeiros e comerciais alternativos à hegemonia ocidental. As empresas que saem da China não querem, necessariamente, voltar ao controle americano. Elas querem flexibilidade, e o Brasil oferece acesso tanto aos mercados ocidentais quanto à rede alternativa dos BRICS, uma espécie de seguro geopolítico. Os números falam por si. O investimento estrangeiro direto no Brasil cresceu 63% entre 2021 e 2023. Montadoras como Volkswagen e BYD, além de gigantes do agronegócio, estão investindo bilhões no país. Só o setor automotivo anunciou mais de 15 bilhões de dólares em novos projetos desde 2022, e o setor de energia renovável eólica, solar e biocombustíveis está atraindo capital da Europa, da Ásia e do Oriente Médio. Mas esse movimento simples desencadeou consequências inesperadas que estão redesenhando o equilíbrio global de poder. Os primeiros perdedores são claros: países do Sudeste Asiático, como Vietnã, Tailândia e Malásia, que passaram décadas tentando ser a próxima China, agora enfrentam um impasse. Eles sofrem das mesmas vulnerabilidades estruturais: dependência de energia e matérias-primas importadas e cadeias logísticas longas e frágeis. Mudar de Xangai para Hanoi não resolve o problema central. Até os Estados Unidos e a Europa sentem o impacto. Portos como Los Angeles, Long Beach e Roterdã, que prosperaram com o comércio transpacífico, estão vendo o volume cair à medida que as empresas adotam a produção próxima, fabricando mais perto dos mercados consumidores. A era dourada do transporte marítimo transcontinental está perdendo força, e a própria China sofre um novo tipo de pressão. Com o crescimento da indústria brasileira, o país passa a consumir internamente parte das matérias-primas que antes exportava para a China. O minério de ferro que antes alimentava as siderúrgicas chinesas agora abastece as fábricas brasileiras. Não é uma guerra comercial, é uma reconfiguração estrutural. Mas os ganhadores também aparecem e alguns surpreendem. O maior deles, talvez, seja a Argentina. O país divide mais de 1000 quilômetros de fronteira com o Brasil e faz parte do Mercosul, o bloco que elimina tarifas entre os membros. À medida que o Brasil expande sua base industrial, a Argentina se torna parceira natural no fornecimento de componentes, insumos agrícolas e serviços especializados. Mesmo com seus problemas de inflação e instabilidade política, a Argentina tem algo que o Brasil ainda busca: engenheiros e técnicos altamente qualificados, a custos baixos. Grandes empresas que abrem escritórios regionais em São Paulo ou no Rio estão instalando centros de pesquisa e design em Buenos Aires. É uma relação simbiótica que está transformando o Cone Sul em um polo econômico integrado. Além disso,
países africanos começam a se beneficiar. À medida que o modelo brasileiro mostra que é possível competir globalmente combinando recursos naturais e energia renovável, nações como África do Sul, Nigéria e Quênia passam a atrair atenção semelhante. Fundos soberanos do Oriente Médio também estão investindo pesado em infraestrutura e energia no Brasil, buscando diversificação para um futuro pós-petróleo. Até europeus, como Alemanha e França, estão mudando de estratégia. Em vez de depender totalmente das cadeias asiáticas, estão investindo em fábricas brasileiras para atender aos mercados sul-americanos, mantendo ao mesmo tempo uma ligação política estável com o Ocidente. Mas o impacto mais profundo vai além da economia. Estamos vendo a transição de um mundo bipolar dominado pela rivalidade Estados Unidos-China para um mundo verdadeiramente multipolar. Durante décadas, globalização significou ocidentalização. Integrar-se ao sistema financeiro americano era o preço do sucesso. A ascensão da China ofereceu uma alternativa, mas o jogo continuava binário. Washington ou Pequim. O Brasil representa algo novo. Um país grande, com boas relações com os Estados Unidos, laços comerciais sólidos com a China, parcerias estratégicas com os BRICS e afinidade cultural com a Europa. Em vez de escolher um lado, o Brasil está criando um caminho próprio. Outros países estão seguindo o exemplo. A Índia busca autonomia estratégica. A Arábia Saudita diversifica sua economia sem se alinhar totalmente a nenhum bloco. Indonésia, Turquia e México trilham caminhos semelhantes. Estamos testemunhando o fim da era em que poucas nações ocidentais ditavam as regras. O novo modelo é regional, conectado e flexível. O poder não vem mais apenas de tanques, bancos ou tecnologia, mas de recursos, resiliência e capacidade de adaptação. O efeito Brasil é mais do que um fenómeno econômico, é um vislumbre do poder no século XXI. Crises globais, guerras comerciais, pandemias, tensões políticas forçaram empresas a repensar cadeias produtivas baseadas apenas em eficiência. Essa pressão revelou a combinação única do Brasil: abundância de recursos, independência energética, geografia estratégica e flexibilidade política. O capital começou a fluir, e com ele vieram efeitos colaterais. Antigos centros industriais perderam espaço, novos vencedores surgiram e a ordem econômica global passou de bipolar para multipolar. O que a ascensão do Brasil nos mostra é que, neste século, o verdadeiro poder não vem apenas de tecnologia, força militar ou finanças, vem da resiliência, dos recursos e da capacidade de adaptação. Num mundo de cadeias frágeis e volatilidade geopolítica, a habilidade de um país em se alimentar, se energizar e se industrializar por conta própria pode redefinir o que significa liderança global. A era da concentração acabou. A era da diversificação começou. E os vencedores serão aqueles que souberam enxergar o caos não como ameaça, mas como oportunidade.